Olá, boa noite, 7h13 e o SBT News desta quarta-feira, 11 de novembro, está começando. Na edição de hoje você vai ver quem vai pagar a polêmica conta da iluminação da Ponte de Laguna. É mais um capítulo do empurra-empurra que se arrasta há anos. E você já vacinou seus filhos contra a poliomielite? Sexta é o último dia da campanha de vacinação que, mesmo prorrogada, ainda está longe de atingir a meta de imunização no estado. O SBT News está no ar. Sarampo, rubéola, poliomielite, doenças que têm em comum o fato de estarem com o contágio controlado no país. Mas tudo isso graças às vacinas. E o momento é de atenção porque termina nesta sexta-feira a campanha nacional de multivacinação com destaque para a vacinação contra a polio. Sobre isso a gente conversa ao vivo agora com o repórter Arlis Amaro, porque, Arlis, essa campanha inclusive foi prorrogada, mas a meta não foi atingida até agora no estado, né? Boa noite para você. Boa noite, Cibele. Boa noite a todos. Pois é, infelizmente, mesmo com o prazo maior das campanhas de vacinação contra a poliomielite, o estado não conseguiu atingir a meta prevista. Foram vacinados pouco mais de 250 mil crianças de um total de 342 mil, ou seja, pouco mais de 73% do público-alvo foi vacinado, quando a meta do Ministério da Saúde era de 95%. A princípio, a campanha que começou no dia 5 de outubro, junto com a da multivacinação, terminaria no fim do mês passado, mas até então menos de 50% das crianças não tinham tomado a gotinha que previne a polio. Por isso, as campanhas foram prorrogadas e terminam agora, nesta sexta-feira. Ou seja, os pais têm aí mais 2 dias para levarem as crianças com idade entre 1 e menos de 5 anos, ou também aquelas que não estão com as vacinas em dia, para atualizar a caderneta. Para a gente ter uma ideia, 1989 foi o ano em que os últimos casos de poliomielite foram registrados no Brasil. E, desde então, a paralisia infantil, como ela é conhecida, que é uma doença viral controlada, como você bem disse, graças a uma cobertura eficiente que foi adotada no país. A doença é altamente contagiosa, destrói as células nervosas da medula espinhal e faz com que a criança, em fase de crescimento, perca a massa muscular e desenvolva a paralisia. Por isso, é importante entender a real gravidade da doença, que, apesar de controlada, pode voltar a preocupar. Obrigada, Arlis, pelas informações. E olha, mudando de assunto, a tecnologia tem se mostrado uma das maiores aliadas nessa pandemia. E agora ela está sendo importante no setor de internação do Hospital Infantil Joana de Guzmão, aqui em Florianópolis. 2 alunos do Senai desenvolveram um aplicativo que controla o fluxo de pacientes. Essa novidade está em testes, mas o resultado já aparece, viu? O tempo de espera para internação em alguns casos foi reduzido para menos de 1 hora. As emergências dos hospitais são sempre um problema na vida de quem depende da saúde pública. Ao precisar de atendimento, por vezes os pacientes acabam passando horas e horas esperando por um leito. Mudar essa realidade e agilizar o processo foi o desafio de 2 alunos do curso técnico em manutenção e suporte em informática do Senai. Eles desenvolveram o aplicativo Link Leitos, que auxilia no gerenciamento dos leitos de internação e otimiza o trabalho das equipes nos hospitais. 6 reuniões, se não mais, com a equipe do hospital, e a gente conversou com a linha de frente de quem está fazendo todo o trabalho hoje no hospital. Desde o momento que o paciente chega no hospital, que ele dá a entrada, até o momento que ele sai. E todos os pontos que ele está dentro do hospital, né? Então a gente foi visitando as aulas do hospital, foi entendendo a função de cada um e foi entendendo realmente as necessidades que eles tinham e o dia a dia deles. Já por dentro da rotina hospitalar, eles uniram o conhecimento da tecnologia à saúde e conseguiram traduzir o real para o digital. Depois que eu consegui entender a rotina deles, a gente conseguiu meio que traduzir aquilo para que o computador entendesse o que eles precisavam
que ele precisava fazer. Né? Com o aplicativo na palma da mão, Cláudia, responsável pelo setor de regulação do hospital, ligado diretamente ao processo de internação, consegue gerir melhor as equipes. A partir do momento que a emergência registra o paciente, esse registro chega uma notificação na regulação de leitos, no qual nós direcionamos o paciente para o leito adequado. E, nesse momento, a unidade em que o paciente foi alocado pela regulação de leitos, ela consegue visualizar que o paciente está aguardando o leito e aí sim ela faz o preparo e chama esse paciente para a internação. Com esse novo sistema do Link Leito, a gente possibilita, então, fazer uma métrica onde a enfermeira da unidade recebe a informação e, a partir do momento que ela dá o aceite para receber o paciente, começa, então, a ser cronometrado o tempo. E esse tempo, então, nós temos como um objetivo, como uma meta, de receber o paciente nas unidades assistenciais em até 1 hora. As emergências dos... Já faz mais de 5 anos que a obra foi entregue e ainda se discute em Santa Catarina sobre quem paga a conta. Estamos falando da conta de energia da Ponte Anita Garibaldi, em Laguna, no sul do estado. A empresa que administra a BR-101 no trecho sul agora assumiu a responsabilidade daqui para frente. Mas a novela está longe do fim. O repórter Marco Búrigo traz os detalhes para a gente. Olá, Cibele. Em meio a essa novela, o que está definido é que a empresa CCR Via Costeira, responsável pelo trecho sul da BR-101, entre Paulo Lopes e também Passo de Torres, ela ficará responsável pelo pagamento da conta de energia da Ponte Anita Garibaldi. E está responsável desde agosto, quando assumiu aí o trecho sul da BR-101. Só que a Ponte Anita Garibaldi, ela já está em atividade plena desde 2015. Então, há 5 anos, esse pagamento não foi efetuado e o responsável pelo pagamento ainda não foi definido. O processo está em Brasília, no Supremo Tribunal Federal. Enquanto o STF não definir o responsável pelo pagamento, essa novela ainda continua. Mas a empresa CCR Via Costeira, desde agosto, está responsável sim pelo pagamento dessa conta de energia. A empresa, lembrando, é responsável pelo trecho sul da BR-101, entre Paulo Lopes e Passo de Torres, e promete um investimento que passa de 7 bilhões de reais ao longo dos próximos 30 anos. Marco Búrigo para o SBT News. Obrigada, Marco. Agora uma boa notícia para a recuperação da economia do estado. Em meio à pandemia, a indústria catarinense mostra fôlego e registra crescimento. Em 44 anos de história, essa empresa já passou por muitas épocas de crises econômicas. Mas é a primeira vez que acontece uma pandemia em nível mundial, que significou muita insegurança e decisões difíceis. A expectativa da empresa é sempre crescimento. A gente vem nos últimos anos aí tendo um crescimento anual, né? Em março a gente tomou um susto, poxa, a gente não vai crescer o que a gente vem crescendo todo ano. Ainda assim, decidiram não demitir ninguém. Com as pessoas mais tempo em casa, trabalhando em home office, a demanda por produtos de tecnologia disparou. E aí, eles estavam preparados. Isso garantiu que eles conseguissem minimizar as perdas dos primeiros meses e até crescer. A gente conseguiu administrar abril, maio, em junho a produção já começou a crescer, começou a reagir. Aí julho, agosto, teve contratação. A gente contratou aqui nessa planta 300 pessoas. Segundo uma pesquisa do IBGE, no último mês o crescimento de todos os segmentos da indústria catarinense foi de 7,6%. O setor de máquinas e equipamentos liderou, com 37,4% de expansão. Seguido de aparelhos e materiais elétricos, com 34,7%. E na média, o Santa Catarina está entre terceiro e quarto em termos de recuperação comparado com outros estados, né? Alguns setores estão sofrendo um pouco mais, isso é natural, mas a tendência é a gente ter uma recuperação equilibrada nos próximos meses e ao longo do ano que vem. O momento ainda é de cautela. A indústria ainda pode enfrentar falta de matéria-prima e aumento no valor dos insumos. Mas os números mostram que resiliência e determinação não faltam aos empresários catarinenses. Temos que estar preparados e com precaução para evitar eventuais ameaças e aproveitar as oportunidades que também serão diversas aí a partir do ano que vem, até pela recuperação global da economia. No litoral norte do estado, os pescadores vivem um impasse que está atrasando a pesca do atum. Essa espera pode deixar o produto mais caro na mesa do consumidor.
O atum enlatado que você compra no supermercado pertence à espécie bonito listrado e é pescado em barcos grandes, como esse. Mas você deve estar se perguntando, por que essas embarcações estão paradas? É que a safra 2020-2021 do atum que é capturado na modalidade de vara e isca viva já era para ter começado, mas ainda guarda uma definição. É que os pescadores e a indústria não chegaram a um acordo sobre o preço de venda do produto. O preço do atum ele está sendo discutido entre pescadores e indústrias de pesca. Nós, armadores, estamos fazendo a interlocução. Nós estamos levando a proposta que o pescador fez às indústrias. Como vai haver uma reunião essa semana dos pescadores, eu creio que deve sair uma proposta que seja mais aceitável. Esse impasse pode ter reflexos na mesa do consumidor. O atum enlatado pode ficar mais caro, já que as indústrias talvez precisem importar o produto se a safra não for boa. Por isso, o ideal é que ela comece o quanto antes. E apesar desse impasse, as expectativas são boas, principalmente porque as condições climáticas dos próximos dias devem favorecer a captura. Já se sabe que existem muitos cardumes. Recentemente os pescadores informaram que já estão cardumes aqui próximos à costa de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E com o início do verão, as expectativas são bem boas para o início da safra do atum, da pesca do bonito listrado. Aproximadamente 30 embarcações participam da safra do atum esse ano. São cerca de 750 pescadores envolvidos. Não existe um limite de pesca, mas a média anual de produtividade é de 25 mil toneladas nas regiões sul e sudeste do Brasil, onde se concentra a modalidade. Estamos falando de uma atividade que, embora envolva as grandes embarcações, é muito artesanal, já que os peixes são capturados um a um com uma vara de bambu. Quando as condições são favoráveis, os pescadores chegam a pescar de 20 a 30 peixes por minuto. Você tem que ter isca, você tem que ter clima favorável, você tem que ter cardumes que estejam naquele momento fáceis de pescar, ele tem que estar comendo, ele tem que estar com fome para comer a isca para poder subir. Então é uma pesca muito complicada. A safra do bonito listrado vai até junho do ano que vem. Resta torcer para que ele faça bonito no orçamento do consumidor. A seguir, eleições 2020 em tempos de pandemia, vamos esclarecer as dúvidas para você ir votar com segurança. Nós voltamos já. Já estamos de volta com o SBT News para você. Hoje, dia 11, faltam apenas 3 dias para as eleições. Passou rápido, né? Além da escolha dos candidatos, os eleitores, neste ano, terão muitas outras preocupações até chegar lá na urna e votar. Olha só. Em meio à pandemia, uma eleição. E muita gente nem se deu conta que domingo, dia 15, já é dia de votar. E mesmo quem está atento ainda tem dúvidas. Gabriela já perdeu a conta de quantas vezes votou, mas dessa vez ela afirma. Só que em função da pandemia, realmente eu não sei como é que eu devo me posicionar, o que eu devo fazer, o que eu devo levar. Se tem algo que não podemos ter dúvidas, é sobre o uso obrigatório da máscara. Mas além disso, tem muitas mudanças. Olha, eu quero saber que documento eu devo levar. A primeira grande alteração é que não vai haver coleta da biometria do eleitor, em que pese ela ser importante para a democracia. A gente nessa eleição não vai fazer, tentando reduzir esse contato do eleitor e do mesário. O eleitor, ao entrar na sessão, ele deve atender a todas as recomendações que o mesário faz para ele. A primeira é de que ele apresenta o documento oficial dele para o mesário, então aí já vai uma dica excelente. Nessa semana, baixe o e-título, que é o aplicativo da Justiça Eleitoral que tem todas as informações, e ele pode apresentar o e-título como documento de identificação para o mesário. E o horário de votação? Teve alguma mudança? Neste ano, terá mais tempo para votar, das 7 às 5 da tarde. Lembrando que o período das 7 às 10 da manhã será preferencial para maiores de 60 anos. Então, se programe. Devo levar a minha própria caneta? Essa é uma boa ideia. Afinal, cada eleitor deverá assinar o caderno de votação. Assim, diminui os riscos de contaminação. Outra dúvida. Em relação ao álcool gel, eu devo levar o meu?
É uma boa opção, mas no local também terá álcool gel disponível para os eleitores. Ele indo para a urna votar, no retorno da urna, ele higieniza novamente as mãos com o álcool em gel que vai estar à disposição dele e já sai da urna. Ele só teve uma interação com o mesário, ele higienizou as mãos antes de tocar em qualquer coisa na sessão e depois de ter tocado. Essa é a principal alteração do protocolo de segurança sanitária que o TSE desenvolveu com diversos hospitais e muitos técnicos na área. Ao chegar no colégio eleitoral, procure manter a distância das outras pessoas. Se possível, não leve crianças. Nos locais de votação não será permitido retirar a máscara. Então, nada de se alimentar ou beber. E o mais importante, se tiver febre no dia ou teve Covid-19 nos dias que antecedem a votação, fique em casa e justifique o voto. E por falar em justificativa, aqueles que não vão votar, como é que eles fazem? Neste ano, a justificativa não será presencial. Todo o processo será realizado pelo aplicativo e-Título, que você baixa na loja do seu celular. E no dia, justifica online. Ah, agora já entendi tudo. Já posso ir votar. Segura e tranquila. Tá aí, dicas para você, uma série de adaptações, né? A gente vem vivendo nesse ano, no dia das eleições não seria diferente. Com segurança, bom voto para você. Mudando de assunto, no sul do estado, mais de 140 hectares foram recuperados depois de anos de degradação causados pela mineração. A extração de carvão afetou mais de 6.000 hectares de solo, olha só. Criciúma, no sul do estado, é considerada a capital brasileira do carvão. A extração do minério por aqui teve início ainda no começo do século XX. Por décadas, esse extrativismo causou um impacto negativo ao meio ambiente. Por isso, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública em 1993 contra todas as mineradoras para recuperar as áreas. Em 2000, saiu a condenação contra diversas carboníferas e desde 2010, essas áreas começaram a ser recuperadas. Ao todo, são mais de 6.000 hectares que precisam ser recuperados. A mais recente área que foi recuperada fica entre Treviso e Siderópolis, com mais de 140 hectares. Essas obras foram realizadas a partir de estudos do Plano de Recuperação de Área Degradada, elaborados pela Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina, a Unesc de Criciúma. A maior área recuperada, com 120 hectares, fica em Treviso. A conclusão das obras aconteceu no fim de 2019. Já em Siderópolis, a área é de 20 hectares e fica em um espaço mais urbanizado. A conclusão aconteceu em setembro desse ano. As imagens mostram o quanto estava prejudicado o solo e, num trabalho feito entre a Unesc e o Serviço Geológico Brasileiro, é possível observar a retomada do ecossistema no local. Esse processo de recuperação já dura mais de 20 anos. A promessa é deixar o meio ambiente parecido com o cenário de antes do início da extração de carvão no sul do estado. Então, a gente tem evoluído muito nessa questão de desenvolver novas técnicas, desenvolver novas metodologias para que a gente possa ter uma recuperação eficiente e que possa devolver para a comunidade não aquilo que era antigamente, porque a gente não vai conseguir restaurar, mas a gente vai conseguir recuperar e trazer uma qualidade de vida melhor para aquelas comunidades que viviam em torno dessas áreas degradadas, né? O que foi recuperado entre Treviso e Siderópolis é apenas uma parcela do que precisa ser restaurado. As demais áreas, num total de 6.000 hectares, estão num cronograma estabelecido para os próximos 12 anos. Nós temos cronogramas até 2032 para a recuperação dessas áreas. Tá? Existem áreas que são mais para o curto prazo, para o médio prazo e também para o longo prazo, para a recuperação. Depois de um dia de instabilidade em todo o estado, sol, chuva, calor, vamos ver como fica o tempo amanhã em Santa Catarina. Olha só. A quinta-feira chega com uma melhora no tempo, mas a chuva segue presente no estado. O sol aparece principalmente pela manhã, com pancadas de chuva no fim da tarde. Já as temperaturas sobem um pouco e o dia deve ser bastante abafado, com máximas de 32 em Chapecó. Na capital, mínima de 19 e máxima de 26 graus. Já em Joinville, norte do estado, temperaturas entre os 20 e 27. Em Blumenau, máxima de 29 e Criciúma, 25 graus. Lages, na Serra Catarinense, termômetros marcando 23 graus. Em Chapecó, no oeste, mínima de 17 e máxima de 31.
Vamos abrir o nosso portal para você conferir o que é destaque hoje em Santa Catarina, que a notícia está aqui, ó. Portal scc10.com.br, você confere os destaques. Olha só, acabamos de falar, as novas regras das eleições 2020, você pode acessar, conferir com calma o passo a passo, ver o que você precisa levar, quais as orientações para você cumprir no domingo, dia de eleições. E aí você vai com tranquilidade, garante o seu voto. Se tiver sintomas, já sabe, tem que justificar. Outros destaques, olha lá, empreendedorismo, jovens em situação vulnerável terão ajuda para empreender em Joinville. Você confere também notícias sobre a retomada de testes da Coronavac, autorizada pela Anvisa. Mais para baixo tem mais destaques aqui para você, falando sobre a diferença, votos válidos, brancos e nulos. Você sabe a diferença? Clica lá no portal scc10.com.br e confere. Vendas no varejo é mais um destaque. Mês de setembro teve crescimento de 11% em Santa Catarina. Varejo em geral, né? Inclusive, ficou acima da média nacional, o índice do estado. E tem outros destaques. Você fica muito bem informado acessando scc10.com.br. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Amanhã tem mais SBT News às 7h13 da noite. Uma boa noite para você. Até amanhã.